Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da nossa aula de hoje é caracterização geral dos vírus. No momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos exercendo muito o isolamento social, a gente tem falado muito sobre coronavírus. Nunca nós falamos tanto sobre vírus. Mas eu vou te perguntar, você sabe o que é um vírus? Se você precisar explicar para os seus familiares, para os seus amigos, o que é um vírus, do que ele é formado, você consegue fazer isso? Então, na aula de hoje, nós vamos entender o que é um vírus, nós vamos entender a estrutura de um vírus, do que ele é formado, e nós vamos também abordar algumas viroses, algumas infecções causadas por vírus. Começando pela caracterização. Quais são as principais características que nos ajudam a determinar se aquele organismo é um vírus ou não? A primeira característica está relacionada com o fato de os vírus não possuírem células. Eles são acelulares. Eles são micro-organismos muito pequenos, que nós chegamos a dizer que são micro-organismos filtráveis, porque eles conseguem passar na maioria dos filtros. Além dessa característica, eles também são acelulares, eles não são formados por células. E essa característica, ela faz com que a maioria dos livros, a maioria dos cientistas defendam que os vírus eles não podem ser considerados seres vivos. Se vocês pegarem a literatura, vocês sempre vão encontrar, os vírus não são seres vivos. Se vocês olharem toda aquela árvore que mostra os principais grupos de seres vivos, bactérias, protozoários, fungos, animais e plantas, vocês vão ver que os vírus eles não estão inseridos ali. Isso porque uma das características, um dos pontos que nós utilizamos para dizer que um organismo ele pode ser considerado um ser vivo, se baseia na teoria celular, de que todos os seres vivos são formados por pelo menos uma célula. Então, há uma discussão muito grande no meio científico sobre o fato de os vírus serem ou não serem seres vivos. Basicamente, a estrutura de um vírus é simples. Eles são formados por proteínas e por ácidos nucleicos. Esses ácidos nucleicos, que nada mais é do que um material genético, ele pode ser ou de DNA ou de RNA. Até os anos 2000, esse era o conceito básico que a gente utilizava para falar sobre vírus, que nós tínhamos vírus de DNA ou vírus de RNA, nunca os dois tipos juntos. Os seres vivos, de um modo geral, por exemplo, nós seres humanos, nós temos tanto DNA quanto RNA na nossa célula. E no caso dos vírus, até então, a gente só conhecia vírus de DNA e vírus de RNA. Até que em torno de 2000 foi descoberto um novo vírus que ele era misto. Ele tem tanto o DNA quanto o RNA. Então hoje nós dizemos que eles podem ter um dos dois tipos de ácido nucleico, como ele também pode ter ambos, que é no caso do citomegalovírus, que é um vírus comum, ele, na maioria das pessoas, ele passa até de uma forma assintomática, mas ele é mais perigoso para recém-nascidos e para pessoas que têm um sistema imunológico enfraquecido, porque ele pode causar problemas digestivos, problemas no sistema nervoso e na retina. Com relação ao tamanho dos vírus, como eu falei para vocês, os vírus eles são microscópicos. A gente pode olhar naquela imagem que está ali para vocês, a gente tem uma comparação que a gente consegue entender e comparar o tamanho de um vírus, por exemplo, com a nossa célula ou com uma bactéria. Se vocês observarem na imagem, a gente tem ali uma hemácia, que é uma célula sanguínea do nosso corpo, e do lado a gente consegue perceber com coloração rosa mais claro a presença de uma bactéria, que é a Escherichia coli, que é uma bactéria comum no nosso intestino. Ao lado da Escherichia coli, a gente tem pequenos pontinhos que são os vírus. Então a gente consegue perceber que os vírus eles são muito pequenos. O tamanho deles pode variar de cerca de 20 a 300 nanômetros. Tem vírus que eles são tão pequenos que eles chegam a ser menores do que os ribossomos que estão presentes dentro das bactérias. Uma outra característica muito importante dos vírus é que eles são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa?
Significa que os vírus, por terem uma estrutura tão simples, formada só por proteínas e ácidos nucleicos, eles não possuem um metabolismo próprio. Eles não têm uma maquinaria celular que permita com que ele consiga se reproduzir sozinho. Então, para isso, ele precisa estar dentro de uma célula hospedeira viva, para que ele consiga utilizar toda a maquinaria celular daquela célula para produzir novos vírus e, consequentemente, infectar mais células que produzam novos vírus. A principal função do vírus é multiplicação, para que ele consiga se propagar. Todos os organismos vivos, eles podem ser infectados pelos vírus. Se vocês observarem na imagem, a gente observa que tanto célula animal, vegetal, bactéria, fungo ou protozoário podem ser organismos parasitados pelos vírus. E uma outra característica muito importante dos vírus é que eles têm uma alta capacidade de mutação, principalmente os vírus que têm como material genético o RNA. E essa capacidade de mutação, ela ajuda com que o vírus tenha uma capacidade de evolução. É por isso, por exemplo, que nós sempre precisamos tomar, é importante que a gente tome anualmente a vacina contra a gripe, porque o vírus da gripe ele tem um poder de mutação muito grande. Então, a cada ano, ou em determinadas épocas do ano, novas variações vão surgindo e o nosso sistema imunológico não consegue reconhecer essas variações. E é por isso que nós gripamos várias vezes. Além de já haverem diferentes grupos de vírus que causam a gripe, tem também esse fator de sofrer mutações, sofrer essas variações que fazem com que o vírus se modifique e o nosso sistema imunológico não reconheça esse vírus. Vamos falar um pouquinho da estrutura do vírus. O vírus, como eu falei para vocês, basicamente é formado por proteínas e ácidos nucleicos. Se vocês observarem ali na imagem, a gente vai ter aquelas estruturas arredondadas que nós chamamos de capsômeros. Esses capsômeros, eles são formados por um ou vários tipos de proteínas. E esse conjunto de capsômeros vai formar este envelope de proteínas, ou envelope proteico, que nós chamamos de capsídio. No interior do capsídio, vocês vão ver uma estrutura esverdeada, que é o material genético, é ali que está presente o ácido nucleico, seja DNA, RNA ou ambos. Essa é a estrutura básica de um vírus. Além disso, tem alguns vírus que podem ter um revestimento, que nós chamamos de envelope, que fica ao redor do capsídio. Esse revestimento, ele é formado de proteínas, lipídios e carboidratos. O vírus, ele adquire esse envelope à medida que ele vai saindo da célula hospedeira. Quando ele está maturado e ele vai saindo da célula, ele acaba incorporando a membrana plasmática dessa célula hospedeira e forma esse envelope, que é uma proteção a mais para esse vírus. Além disso, os vírus eles podem apresentar as espículas no envelope. Espículas são estruturas formadas por glicoproteínas e que ajudam no fator de virulência daquele vírus. Ou seja, essas espículas, elas acabam se conectando a receptores das nossas células, que facilita a infecção da célula hospedeira. Um exemplo que a gente tem é do coronavírus. Ele recebe esse nome coronavírus porque ele tem uma forma de coroa. E essa forma de coroa é dada devido à presença de várias espículas no seu envelope. E vamos falar um pouquinho como que os vírus eles se multiplicam, tá? Eu trouxe para vocês um esquema que mostra a multiplicação, uma replicação básica, né, dos vírus. Esse vírus que vocês vão estar observando na imagem é um bacteriófago. Quando a gente fala de vírus, a gente sempre associa a essa imagem, tá? Mas os bacteriófagos são vírus específicos de bactérias. Elas conseguem infectar especificamente bactérias. Se vocês olharem ali na imagem, é necessário 5 fases para que o vírus ele consiga infectar uma célula hospedeira. A primeira fase é a fase de adsorção, que é quando o vírus ele vai se acoplar na superfície da célula hospedeira. A segunda fase é a penetração, quando o vírus ele vai injetar no interior da célula hospedeira o material genético.
A terceira fase é a biossíntese, quando ele passa a comandar toda a célula hospedeira para que produza novas proteínas e ácidos nucleicos que formem novos vírus, ou seja, que ocorra multiplicação. A quarta fase é a maturação, quando esses ácidos nucleicos e proteínas se organizam naquela estrutura básica que a gente conhece de vírus, né? Material genético e capsídeo. E a quinta fase é a fase de liberação, quando ocorre o rompimento da célula hospedeira e esses vírus eles são liberados. Só lembrando que eu estou mostrando um tipo de replicação viral em que ocorre a destruição da célula. Nós temos outros tipos de replicação em que a célula ela não é destruída, o hospedeiro não é destruído. O vírus ele vai se multiplicando à medida que aquela célula hospedeira também se multiplica, porque ele vai se inserir no material genético dessa célula. As infecções, as doenças que são causadas por vírus, elas são denominadas de viroses, tá? Na maioria das vezes, as viroses elas causam sintomas em comum, febre, mal-estar, dor de cabeça, indisposição, falta de apetite, mas dependendo do tipo de virose, a gente pode ter variações com relação a esses sintomas. Eu trouxe ali na imagem para vocês alguns vírus relacionados às principais viroses que nós conhecemos e eu trouxe algumas viroses, que é comum no nosso dia a dia, muito de nós já pegamos, tá? Que é o exemplo da gripe, da dengue, da catapora, da hepatite, do sarampo e da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causada pelo vírus HIV. E na imagem vocês conseguem observar outras viroses, né, como o caso do ebola. Ali a gente observa o vírus da raiva, o rotavírus e dentre outros, né? E eu vou falar um pouquinho sobre duas principais viroses, né? A gripe, que é uma virose que nós temos muito contato, porque nós já tivemos gripe ao longo da vida e teremos outras vezes ao longo da vida. E eu vou diferenciar para vocês um pouquinho com relação à gripe e ao Covid-19. A gripe, ela é causada por um vírus que nós chamamos de influenza. Nós temos vários tipos de vírus e nós temos também subtipos. Como eu falei para vocês, os vírus eles têm uma capacidade muito grande de mutação. O influenza, assim como o coronavírus, é um vírus de RNA, então ele tem uma capacidade muito grande de mutação. A transmissão, ela ocorre através de gotículas de saliva ou de muco, né, de uma pessoa doente, à medida que vai espirrando, que vai tossindo, da mesma forma como a gente tem conhecido a transmissão do Covid-19, né, do coronavírus. O período de incubação é em torno, em média, de 4 dias. Então, ele tem um desenvolvimento mais rápido quando a gente compara, por exemplo, com o coronavírus. Já a Covid-19, ela é provocada por um vírus que nós chamamos de coronavírus, mas nós temos um nome específico para essa variação de coronavírus, que é SARS-CoV-2. Então, tem uma família de coronavírus, esse vírus é uma variação nova, mas ele já é uma família conhecida desde a antiguidade. Como eu havia dito, a forma de transmissão é muito parecida com a transmissão da gripe, tá? Mas a diferença a gente tem ali no período de incubação, que é em torno de até 15 dias, por isso que é recomendado que se a gente tiver contato com alguém infectado ou começar a apresentar os sintomas, a gente tenha um período de quarentena, de resguardo de em torno de 15 dias, que é o período em que o vírus ele pode levar para se manifestar. E só comparando aqui com relação à transmissibilidade, que essa é a principal diferença do vírus da gripe e do vírus da Covid-19. O vírus da gripe ele é menos transmissível quando a gente compara com o vírus da Covid-19. Tá? Se vocês observarem a imagem, sem o distanciamento social, uma pessoa infecta 2,5 pessoas. Tem alguns estudos que mostram até mais. E isso, depois de 30 dias, pode chegar a 406 pessoas. Se a gente tem um distanciamento social de pelo menos 50%, em 30 dias esse número cai para em torno de 15 pessoas. Então essa é a principal importância da gente manter o distanciamento social, de nós utilizarmos a máscara corretamente e nós evitarmos sair de casa o máximo possível, porque nós podemos sim pegar o vírus. Ele é muito mais transmissível do que o vírus da gripe.
E eu trouxe para vocês 2 exercícios para que a gente, avalie tudo que a gente viu na aula aqui de hoje. Eu quero que vocês tentem responder aí de casa, tá? Primeira pergunta: por que os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios? Nós vimos que os vírus, eles não têm um metabolismo próprio e eles têm uma estrutura muito simples. Para isso, eles precisam estar dentro de uma célula hospedeira para que essa célula, ele utilize a maquinaria celular para que forme novos vírus. Então, sozinho, ele não consegue formar novos vírus. Então, por isso que nós dizemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Segunda questão. Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser apenas uma virose. Entretanto, chamamos de viroses todas as doenças causadas por vírus, que podem variar de uma simples gripe até a AIDS. De acordo com seu conhecimento sobre viroses, marque alternativas em que encontramos apenas doenças causadas por vírus. Vamos avaliar. A letra A: hepatite, raiva e cachumba. Sim, as 3 doenças, elas são causadas por vírus. Então, logo de cara, a gente já tem como alternativa correta hepatite, raiva e cachumba. Mas a letra B, por exemplo, vamos avaliar as outras, a letra B está errada porque a cólera ela é causada por uma bactéria. A letra C, ela está errada porque, apesar de a gente às vezes achar que a malária é causada por vírus, né? Não, ela é causada por um protozoário. Letra D, a gente tem ali errado, porque o tétano é causado por uma bactéria, e letra E, porque nós temos novamente ali a malária, que é causada por um protozoário. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem rever essa aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Lá vocês vão encontrar atividades complementares e vocês vão poder rever essa aula. Então é isso, pessoal. Bons estudos, mantenham o isolamento social, lavem bem as mãos, utilizem corretamente a máscara caso precisem sair de casa e até a próxima aula.